Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. As nossas crianças podem descer, em nome de Jesus. Hoje, como já informado, irmãos, lecionaremos a lição de número 7. Essa lição que outrora era para ser lecionada domingo passado, contudo, por conta da ceia do Senhor, nós não tivemos esta aula. Mas sabemos que a aula nunca se perde, afinal de contas, quando nós não a fazemos no domingo, em 2 sessões, nós colocamos ela durante a semana e assim o nosso pastor Hélio nos orienta. Então nós estamos trabalhando Atos dos Apóstolos, o livro que o doutor Lucas escreveu, o seu segundo tratado a Teófilo, e hoje trabalharemos o capítulo 5 e o capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos. Aqueles que não têm a revista podem acompanhar a lição na Bíblia Sagrada. O texto áureo está lá em Atos 5:29. Atos capítulo 5, versículo de número 29, que diz o seguinte: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. A verdade prática diz: em relação à verdadeira igreja, há 2 verdades inegáveis. A primeira, a igreja será perseguida, e a segunda verdade que é inegável: Deus a protegerá, mesmo diante das perseguições. Então a lição de número 7, irmãos, trabalhará a igreja que não teme a perseguição. Uma igreja que não teme a perseguição. De fato, irmãos, ser perseguido não é fácil. Ser perseguido não é legal. Nenhum de nós gosta de ter o calo do pé pisado por alguém. Nenhum de nós fica feliz quando algo dificultoso acontece em nossa vida. Nenhum de nós nos felicitamos e nos alegramos quando as dificuldades batem em nossa porta. E sabemos que nós não vivemos em uma redoma de vidro. A vida não é indolor. A vida não é um parque de férias ou um retiro de diversões. A vida é difícil. A vida é labutável. O próprio Senhor Jesus nos afirmou essa verdade dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As palavras da Bíblia nos afirmam que a vida do crente não é fácil. Tem umas músicas aí que diz que a vida do crente não é um morango, e de fato não é um morango do amor. A vida é difícil e a vida é labutável. E diante dessas coisas, irmãos, que nos sobrevêm, essas dificuldades que vêm sobre a nossa vida, essas perseguições que se levantam para tentar nos afligir, tentar nos derrubar, o que nós temos de socorro e para quem nós pediremos socorro? Somente para o Senhor. E às vezes as perseguições, elas são pedagógicas. As perseguições são levantadas pelos perseguidores exatamente para fazer com que a igreja cresça, para fazer com que a igreja avance. Pense não comigo, se não fossem as perseguições no primeiro século, a igreja não teria saído de Jerusalém. Se Deus não tivesse levantado as mãos dos ímpios, dos saduceus, dos fariseus, dos doutores da lei em Jerusalém para perseguir os apóstolos em Jerusalém, eles não teriam ido para Samaria. O evangelho não teria chegado em Samaria. Se a perseguição não houvera em Samaria, eles não teriam pregado em toda a Judéia e até os confins da terra. Então é por meio da perseguição que Deus faz o seu povo se locomover, andar, caminhar. Está difícil aqui, eu creio que na próxima cidade será mais fácil. E aí quando chega lá é mais perseguição para que você saia daquela cidade depois de pregar o evangelho e vá para uma outra localidade onde Deus quer que você vá. Com o apóstolo Paulo foi mais ou menos assim, na sua primeira viagem missionária, quando ele vai para as partes baixas da Ásia Menor e prega o evangelho naquelas regiões, ele é perseguido, ele é caluniado, ele é vilipendiado, ele é machucado, ele é ferido, mas todas essas coisas ele diz na carta aos Filipenses que contribuíram para o bom progresso do evangelho. As perseguições que ele sofreu contribuíram para que o evangelho fosse proclamado. Então toda vez que você tiver dificuldades na vida e for perseguido, saiba que até mesmo as perseguições que sobrevêm sobre mim e sobre você, são primariamente para que o nome do Senhor seja glorificado e o reino de Deus avance por meio das perseguições que nós sofremos. Porque, irmãos, nós vivemos num século ou num cristianismo que está muito paupérrimo, muito superficial. Pense não comigo. O evangelho da prosperidade tem tomado de conta da mentalidade de muitos crentes.
O evangelho da confissão positiva, e nós falávamos sobre isso hoje, o evangelho da confissão positiva e de eu determino e que eu determino vai acontecer, tem tomado de conta dos nossos púlpitos, dos nossos altares e do coração de muitos crentes, quando na realidade Jesus não prometeu absolutamente nada disso para vocês. Aí eu determino e tem que acontecer, quem disse? Acontecerá se Deus quiser que aconteça, se Deus não quiser, não acontecerá. Determinismo, irmãos, não funciona. Palavras jogadas ao vento não funciona. Essas coisas não funcionam. O que funciona, irmãos, de fato é a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. Então eu digo, se os planos de Deus estiverem aliados com os planos que nós colocamos em nossos corações, os nossos planos serão lindos e maravilhosos. Contudo, se os nossos planos não estiverem alinhados com os planos de Deus, não darão certo. Não darão certo. Porque nós queremos construir como os amigos lá na Torre de Babel, né? Eia, pegamos tijolos e levantemos uma torre que chegue até os céus. Eia, fazemos para nós uma cidade e aqui habitemos. Eia, façamos isso, façamos aquilo. Mas não era da vontade do Senhor que eles fizessem isso. A vontade do Senhor sempre foi: vão e multipliquem, se espalhem sobre toda a terra. Então os homens planejam, os homens maquinam a sua própria vontade, o seu próprio querer, mas vem Deus, confunde a língua dos homens e destrói toda a vontade dos homens e faz a sua própria vontade, o seu próprio querer. Então nesse aspecto, irmãos, as perseguições, elas servem para alicerçar as musculaturas da nossa alma e nos fazer crentes melhores na presença do Senhor. Então a lição de hoje é uma igreja que não teme a perseguição. Ah, Elton, mas a minha perseguição não é como a perseguição dos irmãos do primeiro século. Afinal de contas, hoje o máximo que Deus pede para mulheres é que se vistam prudentemente, que cubram o busto, que andem com uma saia decente e não usem vestes que mostrem o seu corpo. O que Deus pede para homens de Deus hoje é que apenas eles sejam fiéis no trato da palavra e andem segundo o evangelho. Antigamente Deus pedia para que os seus servos e os seus filhos morressem comidos por feras, dentro de arenas, para que eles fossem queimados vivos e crucificados de cabeça para baixo. Você vê como que o seu sofrimento nem se compara com o sofrimento que os nossos irmãos sofreram nos séculos passados. Tertuliano, o pai da igreja do terceiro século, chegou a afirmar que o sangue dos mártires era a semente do evangelho. Porque quanto mais matava, quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Porque essa obra não pertence a homens, essa obra pertence ao Senhor. Então por mais que você se sinta perseguido, se sinta humilhado, se sinta esquecido, saiba que os seus problemas não são absolutamente nada diante dos problemas que os nossos irmãos outrora passaram. Então não me venha com essa perseguição aparente, sendo que verdadeiras perseguições sofreram os nossos pais no passado. Não me venham com essas perseguições dentro da igreja que ninguém me vê, que ninguém me enxerga, né? É um mimimi, irmãos, tremendo dentro das igrejas, é impressionante. Eu quero abrir a sua mente aqui essa noite. O que eu estou falando para você é evangelho puro. Paremos de ser mimimizentos, de sermos crianças. Parece até que o evangelho chegou aos nossos corações hoje. Não, nós somos maduros na fé, já conhecemos a verdade do evangelho, que possamos crescer nessa verdade. Então paremos com essa questão de eu estou sendo perseguido. Não, perseguido foram os nossos irmãos no passado. A janela 1040 mostra que tem crentes ainda hoje que são perseguidos nos países cujo o princípio é contrário às escrituras e o cristianismo. Esses são perseguidos porque eles têm o seu pescoço a fio. Eles podem ser mortos a qualquer instante por apenas pregar o evangelho. Nós não. Meu irmão não olhou para mim, não me deu a paz do Senhor, já não vou mais para a igreja. Meu irmão, repense o seu cristianismo. O pastor não me deu a oportunidade hoje, já não vou fazer mais parte daquela igreja. Meu irmão, isso não é perseguição. Perseguição é você ser caluniado, vilipendiado e ser morto por amor a Jesus Cristo. Deus não vai te livrar dos problemas, mas Deus vai estar com você nos problemas. Nós, como eu já falei antes, nós não vivemos em uma redoma de vidro. Nós não somos blindados de problemas. Eu sempre afirmo isso, irmãos, os problemas vêm, mas eles não vêm para nos derrubar.
vem para alicerçar as musculaturas da nossa aula. Isso posto, vamos para a introdução. Vamos lá para a introdução? Desde o seu início, irmãos, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai para si rejeição e perseguição. Isso porque a fé cristã, irmãos, defende princípios exclusivos. Muitas vezes choca com os valores secundários e mundanos. Ou seja, o que faz a perseguição chegar na porta do crente? A palavra, os princípios. Eu digo sempre, se você não está passando por perseguição, repense os seus princípios. Porque o mundo nunca terá comunhão com um verdadeiro cristão. Jamais. As coisas mundanas nunca entrarão na mente de um verdadeiro crente. Nunca. Então, se as perseguições não estão batendo na sua porta, talvez você esteja mais alinhado com as coisas do mundo do que propriamente com as coisas de Cristo. Porque Jesus disse em sua palavra: se perseguiram eu, que sou mestre e Senhor, quanto mais vocês. Mas exultai-vos e vos alegreis quando as perseguições vierem. Por quê? Porque vocês não são como os do mundo. Vocês estão no mundo, mas não são como o do mundo. Afinal de contas, nós somos sal da terra e luz do mundo. Somos diferentes. Se nós nos alinharmos com os princípios mundanos, o mundo baterá palma e nos aplaudirá. Contudo, quando nós nos levantamos para falar a verdade escrita da palavra de Deus, o mundo nos rejeitará. E quais são essas verdades, irmãos, que a Bíblia nos transmite? Inúmeras delas, e eu posso dizer algumas para vocês. Só existe um Deus, Criador dos céus e da terra, manifesta em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um único Deus. O mundo não crê assim. O mundo crê num Deus cuja a vontade é o seu próprio ser. O mundo acredita num Deus cujo ego fala mais alto do que a razão. O mundo acredita num Deus cujos valores monetários que você guarda no bolso são mais importantes do que o seu caráter. Repare só se não, irmãos. Pessoas se vendem por tão pouco. É ou não é? O dinheiro caiu no bolso, as pessoas já estão se vendendo por tão pouco. Mas os princípios da palavra de Deus nos afirmam que, independentemente de qualquer situação, a palavra do Senhor é primariamente primordial em nossa vida. Então, quando nós nos alinhamos com o mundo, nós não estamos com Deus. Devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Olha o que diz aí a revista: Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vamos ao longo da história da igreja, o Senhor vendo e agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nessa lição, irmãos, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver num mundo hostil. O mundo é hostil às Escrituras. O mundo não gosta de Deus. O mundo não gosta da igreja. Ai, que igreja bonitinha, aquela que o pastor Hélio lá cultua. Ah, que igreja linda e maravilhosa aquela lá. O mundo não gosta da igreja. O mundo gosta da igreja quando a igreja se comunga com os princípios mundanos. Por isso que nós temos carnaval gospel dentro das igrejas. Temos festa junina gospel dentro das igrejas. Temos pastores que não são pastores, são lobos vestidos de pastores, que levam um povo, um rebanho, não para o céu, mas para o inferno. Por causa dessas coisas, porque comungam. Mas há comunhão, irmãos, entre as trevas e a luz? De maneira alguma. O óleo se mistura com a água? De maneira alguma. A comunhão entre Satanás e o Espírito Santo? De forma nenhuma. E é isso que nós aprenderemos. Primeiro, tópico 1. A igreja, ela é perseguida. Nós passaremos por 3 grandes tópicos. Primeiro, a igreja perseguida. Segundo, a igreja protegida. E terceiro, a igreja pronta para ir diante dessas situações. Vamos lá. Primeiro tópico aqui, a igreja perseguida. Vamos falar acerca dos perseguidores. Quem são os perseguidores da igreja? Na época, ou na Bíblia, vemos que autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja de Deus. Em Atos 5 é mencionado 3 grandes grupos. O primeiro deles, você pode repetir comigo? Os sacerdotes, repita, os sacerdotes. O segundo dele, os saduceus, repitam, os saduceus. E o terceiro, os capitães do templo, repitam, os capitães do templo. Os saduceus, irmãos, eram um grupo muito influente.
com grande poder político e religioso. Eles tinham apoio dos sacerdotes e dos anciãos. E dentro dessas classes religiosas eram mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Os anciãos eram aqueles cidadãos judaicos influentes, representando os aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo é aquele que parecia mais um policial dentro do templo. Esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir o quê? A pregação do evangelho. Então temos 3 grupos destacados aqui em Atos 5. Isso aqui é uma perseguição de cunho religioso. A primeira é os sacerdotes. A segunda, os saduceus. E a terceira, o capitão do templo. Irmãos, em particular os saduceus eram um grupo extremamente influente. Os saduceus, eles exerciam a lei e comungavam a lei com as pessoas. Diferentemente dos fariseus, eles só criam nos 5 primeiros livros de Moisés, a saber, a Torá ou Pentateuco, se você preferir assim, que são os 5 primeiros livros de Moisés. Pode repetir comigo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros de Moisés eram os livros a qual os saduceus criam ser a palavra de Deus. Os demais, eles acreditavam que eram importantes, mas não poderiam ser considerados palavra de Deus. Esses saduceus também não acreditavam nos anjos, que a Bíblia narra claramente que existem, e também não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, os saduceus, eles cotidianamente importunavam Jesus no seu ministério terreno. E depois, consequentemente isso, importunaram também os apóstolos. O capitão do templo era mais ou menos um policial daquela época. Ele partilhava de princípios que o templo devia ter ordem e decência. Então, diante disso, os cristãos ou judeus que se convertiam a Cristo não poderiam pregar dentro do templo ou aos arredores do templo, porque eles faziam montim e faziam com que o povo começasse a segui-los. Não era essa a reclamação deles aqui? Vocês fazem montim e fazem com que o povo siga as suas doutrinas. Irmãos, a coisa gloriosa aqui, formidável, é o seguinte: o apóstolo Pedro fala para eles: olha, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Pedro está trazendo uma verdade extraordinária. A primeira delas é que Jesus é Deus. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. A segunda verdade que o apóstolo Pedro nos traz é mostrar que aqueles homens eram mentirosos. Porque repare só, esses homens dizem: foram jogados sobre nós o sangue daquele Galileu. Nós não matamos aquele Galileu. Eles estavam mentindo. Quem foi que denunciou Jesus Cristo para Pilatos? Os sacerdotes. Quem foi que entregou Jesus Cristo para ser crucificado? Os sacerdotes. Os principais da sinagoga, os principais do templo de Jerusalém. Mas eles estavam querendo lavar as mãos. A culpa não é nossa. E Pedro, com a autoridade cheia do Espírito Santo, disse: a culpa é de vocês sim. Vocês mataram o dono da vida e penduraram no madeiro. Mas Deus, ao terceiro dia, o ressuscitou e fez senhor e príncipe. Repare que quando Pedro prega, irmãos, Pedro prega com autoridade e sem medo de falar a verdade. Porque às vezes nós queremos maquiar, né? Queremos passar a mão onde não devemos passar a mão e fingir que as coisas estão acontecendo e estão bem, quando na verdade as coisas não estão bem e não estão legal. Então, eles afirmam estas inverdades. Contudo, a Bíblia nos diz que esses perseguidores, eles queriam travar o principal avanço da igreja. E qual que era o principal avanço da igreja? A pregação do Evangelho. Mas, como esta obra não é movida por mãos humanas, ela continua caminhando. Se a igreja, irmãos, dependesse da mão do homem, nós estaríamos perdidos. Se o Elton não vier lecionar a aula de hoje, com certeza alguém virá e fará no meu lugar, e fará melhor que eu. Se você não vier solar um hino no domingo à noite, achando que você é supra-sumo e melhor que qualquer um, alguém vai solar no seu lugar e bem melhor do que você. Ninguém é exclusivo na obra de Deus. Todos nós somos membros de um mesmo corpo, somos membros úteis, mas ninguém é exclusivo aqui. O único sol e a única luz que deve brilhar aqui é o sol da justiça, o nosso querido e eterno Salvador. Isso posto, irmãos, temos a segunda esfera de perseguição.
Vamos lá, tópico 2, subtópico 2. A segunda esfera de perseguição é a esfera de cunho religioso. Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. Muitos já haviam aceitado a fé. Esse número continuava crescendo. A inveja, portanto, tomou conta e ira dos líderes judeus. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo estava fracassando. Olha só, irmãos, como a inveja, ela tomou conta do coração daqueles homens. Eles viram o progresso do evangelho. O Galileu estava morto para eles e morto e sepultado. Mas nós sabemos que o Galileu não estava morto e sepultado. O Galileu ressuscitou naquele domingo de manhã, naquele domingo glorioso, naquele dia tão extraordinário, o domingo mais belo de toda a história. O Galileu ressuscitou. E ali estão seus discípulos, cheios de autoridade do Espírito Santo, para proclamarem esta verdade, que Jesus vive e vive para todo sempre. E essa verdade não pode ser calada, essa verdade não pode ser silenciada. Tentaram de toda forma silenciar os nossos irmãos da igreja primitiva no meio da esfera religiosa, mas não conseguiram. Aí vem a segunda esfera, que é a esfera política. Isso lá está em Atos 12, do 1 ao 5. Quem foi que tentou silenciar a igreja na esfera política? Herodes. A saber, irmãos, nós temos inúmeros Herodes na Bíblia. Você lê lá Herodes e pensa que é só um homem. Não, Herodes é um título dado a um homem, como Faraó, por exemplo, é um título dado a um homem. Como rei, como por exemplo presidente, é um título dado a uma pessoa. Então temos o primeiro Herodes narrado na Bíblia, é Herodes o Grande. Sim, Herodes o Grande, aquele que era megalomaníaco, aquele que embelezou o templo de Jerusalém, construiu a fortaleza de Antônia, aquele que mandou matar as crianças recém-nascidas lá em Belém, porque sabia que de lá nasceria o Salvador. Esse Herodes, ele morre, irmãos, um pouco tempo depois que Jesus nasceu, aproximadamente 3 anos depois que Jesus nasceu, esse Herodes o Grande, ele morre. E ele deixa alguns filhos. O segundo filho de Herodes, chamado Herodes Antipas, é o homem que mandou decapitar João Batista. Lembra de Herodes Antipas? Aquele que casou com Herodias, aquele que aceitou a dança de Salomé, a Salomé que pediu a cabeça do João numa taça de prata e recebeu a cabeça de João. Esse Herodes perverso, ele foi quem mandou decapitar João Batista. Temos um terceiro Herodes, chamado Herodes Agripa I, que é este Herodes aqui que mandou matar o nosso irmão Tiago ao fio da espada. Esse Herodes que mandou prender o apóstolo Pedro, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. E temos um quarto Herodes, que é Herodes Agripa II. É aquele Herodes que lá em Cesareia Marítima interroga o apóstolo Paulo e fala para ele: Paulo, as suas palavras estão enlouquecendo o seu entendimento. Esse Herodes, ele é um homem tão terrível quanto os demais Herodes. Parece que esse título pegou muito mal a esses homens, né? Irmãos, eu fico impressionado como os homens de outrora eram perversos, eram maus, eram terríveis. Nós não fazemos 1% da maldade daqueles homens. É impressionante como eles eram maus. E este Herodes mandou decapitar ou matar Tiago à espada e por fim prender o nosso querido irmão Pedro. Em Atos capítulo 12, é o que a revista diz aí, versículo do 1 ao 5, vemos que a perseguição se dá também na esfera estatal e de natureza política e na esfera pública. Ali o rei Herodes, um dos governantes que presenciava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro. Sabendo Pedro que esse era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar o capital político perante os judeus que se opunham ali à fé da igreja. Então, irmãos, a igreja sempre foi perseguida por ordem religiosa, porque a verdadeira religião não cabe ou não casa com a falsa religião, e a igreja sempre será perseguida por ordem política, porque os métodos políticos não se alinham aos métodos cristãos. A política diz, politicamente correto, que nós devemos aceitar o casamento homoafetivo, o casamento entre um homem e um outro homem, um casamento entre uma mulher e uma outra mulher. Mas a Bíblia diz que o casamento ele é heterossexual. É hetero porque é diferente, é um homem e uma mulher. O mundo nos afirma e diz que o casamento pode ser polígamo,
várias mulheres para um homem ou vários homens para uma mulher. A Bíblia nos diz que o casamento ele é monogâmico, é um homem para uma mulher. O mundo nos diz em seus rudimentos que o casamento ele pode ser passageiro. Eu posso casar, se eu não gostar eu separo, está tudo bem. A Bíblia diz que o casamento ele é eterno. O que uniu Deus não separe o homem. Então você repare que os princípios políticos de um mundo corrompido jamais se alinhará aos princípios éticos que a palavra de Deus nos traz. E aí, é melhor obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Esse silêncio me faz entender que é melhor obedecer a Deus. Por quê, irmãos? Porque é quando as dificuldades batem na nossa porta que nós pendemos para um lado ou para o outro. E terceiro tópico aqui, a igreja enfrentará oposição. Acompanhe na revista comigo aqui no slide também, por gentileza. A igreja enfrentará oposição. A igreja, irmão, sempre enfrentou opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para que quem deseja segui-lo possa tê-lo. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado o verdadeiro evangelho. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. Como eu já falei para vocês e volto a afirmar, a igreja cabe todos, mas não aceita tudo. O cristianismo, ele está aberto para todos, mas não está aberto para tudo. Vem como estás, mas não permaneça como estás. Você vem assassino e ladrão, mas não continuará um assassino e um ladrão. Você vem como um prostituto, como um pervertido sexualmente, mas quando a palavra de Deus entra no seu coração, isso é transformado e você agora já não é mais um prostituto e um pervertido sexualmente. E vocês entendem como a palavra de Deus muda? Vem como estás, mas não fique como estás. Existem algumas denominações de porta larga que diz: vem como estás e permaneça como quiser. Irmãos, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Ah, mas antes de vir para a igreja eu deitava com a minha namorada, e para mim isso é normal. Agora que você é cristão, você sabe que você não pode deitar com a sua namorada antes do casamento, porque isso é pecado. Ah, antes do meu casamento eu pulava a cerquinha ali, não tinha problema nenhum, bitoquinha lá para fora, não tem problema nenhum. Depois que você torna um cristão, você entende que isso é pecado, e isso vai te levar para o inferno. Vocês conseguem compreender? Como uma questão de aceitar todos, mas não aceitar tudo é importante. Por isso que de vez em quando o pastor puxa a orelha para cá, puxa a orelha para cá, porque, irmãos, nós temos que estar alinhados com a palavra de Deus. Ficou bem clara essa primeira parte, irmãos? A igreja perseguida. Quem quer ser perseguido, dê um glória a Deus. Amém. Ninguém quer ser perseguido. Vamos para o segundo tópico. A igreja protegida. Tópico de número 2, a igreja protegida. Se primeiro a igreja é perseguida, agora a igreja é prosseguida. Protegida. Vamos lá. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus proveu um livramento para os apóstolos. É um anjo. Olha que interessante. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum, irmãos, a presença de anjos no livro de Atos dos Apóstolos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, com Filipe em sua missão evangelística, lá em Atos 8, 26, e em missão na casa do centurião romano Cornélio, lá em Atos 10, e com o apóstolo Paulo, lá em alto mar, em Atos 27. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que devem herdar a salvação. Eu quero trazer algumas aplicações, irmãos, acerca de angeologia. Entenda bem, irmãos, angeologia é diferente de angiolatria. Nós não adoramos e nem servimos anjos, tá bom? O culto não deve ser direcionado aos anjos. Ninguém pode tomar o lugar de Deus no culto público. Deus tem que ser louvado por nossas vidas. Então, quando você vê um culto onde as pessoas estão dando mais ênfase à vinda do anjo, à passagem do anjo, à manifestação do anjo, que o anjo está com a bandeja na mão, que o anjo está entregando a vitória, irmãos, corra disso. Isso é angiolatria.
Contudo, irmãos, como nós não somos 8 nem 80, devemos entender a angeologia à luz das Escrituras. E o que é a angeologia? Deus tem o seu exército celestial, e esse exército celestial que foi feito antes dos homens, está a serviço de Deus, e também está a serviço da igreja. A Bíblia diz que o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor. A Bíblia diz, e dará anjos ao seu respeito, para que te guardem. Então, os anjos são servos dos servos de Deus. Vocês conseguem compreender? Anjos são servos dos servos de Deus. Que fique bem claro, nós não servimos a anjos e nem cultuamos anjos, mas os anjos estão a serviço da igreja, como foi aqui em algumas citações, como lá na casa de Cornélio, como quando Paulo estava em alto mar e o anjo apareceu a ele e disse: Paulo, não se preocupe, dos que estão aqui 277 almas, nenhuma delas se perderá, porque Deus as entregou todas em suas mãos. O anjo veio proclamar essa verdade. Aqui em Atos 12, o anjo veio para abrir as portas e tirar Pedro da prisão, um anjo do Senhor. Deus pode usar anjos? Pode, claro que Deus pode, mas eu prefiro a manifestação do próprio Deus em nosso meio. Oh, Jesus Cristo eterno, nosso Senhor, eu lembro-me quando o Senhor prometeu a Moisés que enviaria um anjo com eles, e Moisés disse: nananina não, Senhor, se o Senhor não for conosco, ainda que um anjo nos acompanhe, daqui eu não arredo o pé. É melhor que o Senhor esteja conosco do que um anjo, louvado seja o nome do Senhor. Exposto, um anjo sempre está para proteger a igreja. Segundo, a intercessão da igreja. Vamos ver aqui no tópico, no slide, por gentileza, César. A intercessão da igreja. Atos 12, irmãos, versículo 5, fala sobre essa intercessão, porque a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto explica claramente, irmãos, que o anjo entra no cenário de libertação para revelar à igreja o agente ativo dessa libertação, a saber, o próprio anjo. Então, irmãos, vemos aqui, portanto, que Deus é soberano e age como quer. E a morte de Tiago, irmão de João, sem explicação bíblica sobre sua libertação, provavelmente impactou a comunidade, motivando-a a orar com mais fervor por Pedro. Como resposta, Deus atendeu às orações e o libertou. O moço que pregou aqui na quarta-feira, quem estava aqui quarta-feira? Que mensagem gloriosa, irmãos. Parece que ele estava estudando o texto que eu ia trazer hoje para vocês. Impressionante. Ele afirma, irmãos, e aí são palavras do pregador, que talvez a igreja não tivesse em contínua oração por Tiago, porque Tiago morreu. Eu não partilho dessa fala do pregador de quarta-feira, porque, irmãos, eu entendo que a oração da igreja, ela não pode mudar os planos eternos de Deus. Eu entendo que a oração da igreja é importante se os planos de Deus estiverem alinhados com a oração da igreja. É o que eu falei do começo. Se os planos de Deus estiverem de acordo com os seus planos darão bem e darão certo. Se for do plano de Deus você entrar dentro da empresa, você lá entrará e dará tudo certo. Se não for do plano de Deus, sinto muito, não vai entrar na empresa, não vai dar nada certo. É um balde de água gelada ou não é? É, mas é a realidade bíblica. Porque não é o que nós fazemos que vai mudar Deus, é o que Deus faz que vai mudar a gente. Vocês conseguem compreender? Então não partilho da informação do pregador que a igreja não estava em contínua oração por Tiago. Talvez a igreja estivesse sim em contínua oração por Tiago, mas não era da vontade de Deus que Tiago vivesse. Deus queria que Tiago morresse. Ah, Elton, mas Deus quer que o seu povo morra? Quer. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a morte dos seus santos. E aí, como que fica essa questão? Deus se alegra na morte do justo? Sim. Sim. Deus se alegra na morte do justo, principalmente quando esse justo morre como um Marte. Lembra o Estevão? Pai, não impute-lhes esses pecados, porque eles não sabem o que faz. Eis que vejo os céus abertos e Jesus à destra da majestade. Jesus observa o martírio de Estevão e diz: filho meu, você está pronto para vir morar comigo. Então a alegria do Senhor às vezes é a morte dos seus ungidos, dos seus santos, do seu povo. E o que eu posso fazer se Deus quis assim? Nada. Mas com relação a Pedro, Deus tinha outros planos. Por isso que Deus escuta a oração da igreja por Pedro. O anjo vem, arrebenta os portões de ferro, quebra as cortinas de bronze, e Pedro aparece lá na casa da nossa irmã Maria, bate na porta e Rode vem atender.
e dizer ao Pedro que está na porta. A igreja não acredita, não crê. Quando vê que é Pedro, a igreja fica feliz. Por quê? Porque a oração foi ouvida. Mas antes de Deus escutar a oração, os planos de Deus era libertar o Pedro, porque Pedro tinha outros propósitos para que Deus manifestasse assim na vida dele. Então a intercessão da igreja é de suma importância. Irmãos, não devemos parar de orar. Não devemos cessar as nossas súplicas, o nosso clamor e as nossas orações, ainda que essas pareçam não surtir efeito. Eu converso muito com o professor Rafael, ele é um grande amigo, com quem eu tenho conversado dia após dia e tem alicerçado a minha fé. E hoje ele me indagou com uma pergunta e eu falei, eu vou ter que trazer essa questão aos irmãos, se não houver problema, meu santo. Ele disse a mim, Elton, por que Deus às vezes não escuta algumas orações? Talvez isso seria falta de fé daquele que pede, daquele que clama. Por que Deus escuta algumas e outras não? E nós, naquela conversa, naquele bate-papo de amigo, eu afirmei a ele que às vezes não é pela falta da nossa fé. Às vezes nós estamos com fé, mas às vezes nós precisamos sentir a mão poderosa de Deus nos salvando da onde nós não podemos ser salvos. Aí ele falou sobre Pedro quando caminhou pelas águas, junto com Jesus. Pedro estava pronto para caminhar entre as águas com Jesus? Estava, irmãos. Mas Pedro também precisava depender da mão de Deus para o resgatar, quando ele afundou por falta de fé. Ainda que falte fé em você, as mãos de Deus estão prontas para te resgatar do mais profundo mar e te trazer de volta para cima. Mas não aconteceu do jeito que eu queria, não importa. Ainda que você tenha afundado e não aconteceu do jeito que você queria, Deus continua soberano e te resgatando. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós pensamos que os planos de Deus se frustraram, aí que os planos de Deus estão mais vivos e mais ativos do que nunca. Terceiro, vamos falar sobre o valor da oração. Essa passagem bíblica, irmãos, ela revela muitas outras coisas e mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam no lugar, o lugar tremeu. Quando Paulo orava, Ananias teve uma visão em Damasco e deu a ele a cura. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. Os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados com o Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua mais do que atual. E mais do que isso, irmãos, oração não pode ser obrigação. Oração tem que ser desejo. Por que eu sinto desejo de conversar com meu cônjuge? Por que eu sinto desejo de conversar com meu filho? Por que eu sinto desejo de conversar com meu irmão, mas eu não sinto desejo de conversar com Deus? Porque quando eu partilho da informação de que oração é obrigação, se torna algo muito robótico, muito chato, muito superficial. Quando eu partilho da informação de que eu sou obrigado a dobrar o meu joelho todo dia, se torna algo sem graça. Agora, quando eu entendo que eu preciso de Jesus e preciso conversar com Ele, porque sem Ele eu não sou nada, e falo com Ele com amor, eu entendo que a oração para mim é suficientemente importante. Então comece a colocar na sua cabeça, a oração não é obrigação, a oração é dádiva de amor. Nós conversamos com Deus porque Deus é tudo que nós temos. Comece a repensar o seu amor pelo Criador e você entenderá. Olha, duas figuras de suma importância com relação à oração. O primeiro dele é Jonathan Edwards, um puritano do século 17, irmãos. Um dos grandes pregadores e teólogos do avivamento puritano, dedicava longas horas à oração e meditação. Alguns dizem que Jonathan Edwards orava de 3 a 4 horas por dia. Se baseava nas escrituras de 3 a 4 horas por dia e labutava de 3 a 4 horas por dia pelo avivamento espiritual. Na minha maneira de ver, Jonathan Edwards foi o maior pensador dos Estados Unidos da América do século 17 e século 18. Não teve uma mente tão brilhante, um homem tão extraordinário nos Estados Unidos da América durante esses 2 séculos, a não ser Jonathan Edwards. Ele prega um sermão em Memphis chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado, baseado lá em Deuteronômio, dizendo que quando resvalar os seus pés, quem pois te segurará?
A história nos diz que os ouvintes do sermão de Jonathan Edwards começaram a agarrar nos murais das portas, começaram a se pendurar sobre os umbrais das portas, a se agarrar nos bancos, dizendo: Senhor Edwards, pare de pregar, porque eu estou vendo o inferno se abrindo diante de mim, e eu não sei o que fazer. As almas vinham em rebanho, irmãos, para escutar o sermão de Jonathan Edwards, porque este homem orava, este homem buscava, este homem clamava. Mas nós continuaremos a ser crentes superficiais, paupérrimos, frios, raquíticos, que às vezes só fazemos barulho, mas não temos nada de Deus, porque não oramos. Oração tem que ser desejo. Segundo personagem, coloca lá o segundo personagem, Martinho Lutero, 1483 a 1546, Lutero enfatizava a oração contínua e a dependência de Deus. Ele começava a prática da oração com o coração, durante o dia, além das orações formais. Em registros pessoais de cartas, ele menciona dedicar de 1 a 2 horas por dia, especialmente de manhã e pela noite. Aí você me pergunta, quem foi Lutero? Lutero simplesmente foi o maior homem do século XVI. O homem que virou a Europa de ponta cabeça. O homem que bateu de frente com o Império Romano papal. O homem que se levantou contra o Papa, contra a Igreja Católica e contra todos os seus princípios. Que colocou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, contra as indulgências. Um homem que fez a Europa virar de ponta cabeça. Um homem, irmãos. Deus não precisa de um exército, Deus precisa de um homem que ore. Uma mulher que ore. Um povo que busca a Deus de todo o seu coração, e algo extraordinário vai acontecer. Agora, ficamos, irmãos, diante dessas coisas. Essa pergunta não cala os meus ouvidos. Tem um pensador, um pastor, chama-se Presley Camargo. Quem tiver a oportunidade de escutar esse camarada, irmãos, é um dos poucos homens que eu escuto nas redes sociais. Presley Camargo. Ele costuma cotidianamente falar que ele não ama a Deus. Ele não serve a Deus de verdade. Porque às vezes o cristão bate: eu sou crente, eu sirvo a Deus de verdade. Será mesmo? Eu sou demais, eu sou fogo puro. Será mesmo? E o Presley Camargo diz: eu não amo a Deus. Quando eu olho os meus irmãos da igreja primitiva, eu enxergo que eu não amo a Deus. Quando eu vejo esses homens que oravam 3, 4, 5 horas por dia, eu não amo a Deus. Eu não amo a Deus. Eu falo que eu amo a Deus, mas eu não amo a Deus. Irmãos, nós temos que repensar o nosso cristianismo. Como eu falo que eu amo a Deus se eu não busco a Deus em oração? É para pensar ou não é? Hoje eu não vim aqui para você dar glória não, irmãos. Eu vim aqui para queimar sua mente, a sua cabeça. Seus neurônios vão ter que sair daqui. Meu Deus do céu, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Porque os pastores, é Presley Camargo que fala isso. Os pastores estão doidinhos para que o povo sinta, mas não para que o povo pense. Os pregadores estão preparando o sermão a semana todinha, Cida, para o povo sentir. Para o povo pular, para o povo sair assim, pegando fogo, mas não para o povo pensar. Um sermão que não te coloca para pensar, irmãos, não é um sermão. Uma mensagem bíblica que não coloque somente para raciocinar: meu Deus, eu preciso melhorar. Não é uma mensagem bíblica. Deus quer falar primeiro a sua mente, para depois falar com o seu coração. Vocês conseguem compreender essas verdades? A prática da oração. Então, a igreja orava continuamente pela vida de Pedro e Deus o livrou. Então, Caifás foi lá de manhã, ver o que estava acontecendo e notou que aquele Pedro que estava preso pela madrugada, agora está solto. E foi para onde o Pedro? Foi pregar de novo. Acabou de ser preso porque estava pregando, ia morrer no dia seguinte. Deus vem e livra ele. Tira o anjo, tira ele da cadeia. No dia seguinte, onde está o Pedro? O Pedro pregando de novo. Irmãos, parece loucura esse negócio. De duas uma, ou aqueles camaradas eram loucos,
ou eles viram algo tão extraordinário, sentiram algo tão formidável, que eles não podiam ficar parados. Por isso que eu digo, o cristianismo, irmãos, é extraordinário, é formidável, porque ninguém morreria por uma mentira, ninguém daria a sua vida por uma inverdade. Você daria a sua vida por uma mentira? De maneira alguma. Se Jesus Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Mas se eles viram o que eles viram, se eles contemplaram o que eles contemplaram, eles estavam prontos até para morrer por aquela verdade. Por isso que é verdadecida. Porque ninguém morreria por uma mentira. Mas eles viram algo extraordinário. Um homem que estava morto e sepultado, agora está vivo e vivo para todo sempre. Aí eles não podiam se calar. Pode me prender, pode me bater, pode me matar, mas ainda assim eu vou pregar a palavra de Deus. Vale um glória a Deus, irmãos? Vamos agora para o tópico 3. Se primeiro é uma igreja perseguida e depois é uma igreja protegida, agora é uma igreja destemida. Você pode responder, falar comigo? Igreja destemida? Igreja destemida. Vamos lá, tópico de número 1 da igreja destemida. Testemunho com poder. Vamos lá, Augusto. Então logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar a sua fé. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores como Atos do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando em todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte do poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. A ação, irmãos, do Espírito Santo na vida do cristão é primaz. Sem a ação do Espírito Santo, não há conversão de almas. Eu posso falar-vos aos ouvidos, mas quem fala ao coração é o Espírito Santo. Vocês conseguem compreender? A minha voz chega até os ouvidos de vocês, mas quem pode abrir o coração de vocês é só o Espírito Santo. Tem muito pregador que sofre porque prega e nenhuma alma se converte, irmãos, mas não depende do pregador. Isso depende da manifestação expressa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo quer salvar, ele salva. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a obra primaz do Espírito Santo. Então, sem o poder do Espírito Santo em testemunho na vida dos apóstolos, nada aconteceria. Nem incomodariam o sistema religioso, nem incomodariam o sistema político. Só incomodaram o sistema religioso e o sistema político porque o Espírito Santo estava com eles. Você só incomoda porque o Espírito Santo está em você. Você só incomoda porque o Espírito Santo se move em você. Você lembra da sedição de Miriam e Arão contra Moisés? Por causa de quem? Da mulher cuxita. A Bíblia nos diz que Moisés toma uma mulher de Cuxi para si. Quando ele estava peregrinando pelas terras de Cuxi, ele tomou uma mulher cuxita. E Arão e Miriam falavam contra Moisés por causa da mulher cuxita. Se você for ler alguns versículos depois, você percebe que a sedição de Miriam e Arão não era por causa da mulher cuxita, mas era por causa da unção que estava sobre a vida de Moisés. Porque eles diziam, Deus só fala com Moisés, e com nós, Deus não quer falar. A mulher cuxita era somente um pretexto, mas era a unção na vida de Moisés que estava incomodando Arão e Miriam. O que incomoda o povo na sua vida não é sua boa oratória, não é a sua boa voz quando você canta, não é sua própria direção da regência das irmãs ou da regência dos varões. O que incomoda o mundo é o Espírito Santo que se move em você. É a unção de Deus que está sobre a sua vida. Como diz Hernandes Dias Lopes, o que é unção? É muito simples. Unção é uns são e outros não são. É simples. Uns são e outros não são. Isso é unção. O Espírito Santo está em você, por isso que você incomoda. Vocês conseguem compreender? A questão é, se a igreja tem o testemunho e o poder do Espírito Santo, ela vai incomodar.
E eu gostei muito de uma frase que criei há alguns dias atrás. A igreja será mais perseguida, ou a igreja será mais fiel se for mais perseguida? A igreja será mais fiel se for mais perseguida, irmãos? Não. A igreja será mais perseguida se for mais fiel. Não é a perseguição que faz um crente fiel, é um crente fiel que faz a perseguição acontecer. Quanto mais fiel você for ao Evangelho, à palavra de Deus, mais perseguido você será. Olha que coisa fantástica isso. Quando eu olho, irmãos, eu acho que foi o Jonathan Edwards. Foi o Jonathan Edwards? Não, foi o John Wesley. John Wesley, o grande puritano do século 17, lá na Inglaterra. Wesley, ele orava para que Deus mandasse os homens persegui-lo. Ele pedia: Deus, nunca mais eu sofri nenhuma afronta, nunca mais sofri nenhuma afronta, nunca mais. Daqui a pouco veio uma pedrada, buf, na cabeça do Wesley. Alguém apedrejando ele: oh Senhor, obrigado, o Senhor escutou as minhas orações. Porque, irmãos, ele entendia que a perseguição é a causa principal por mostrar que nós estamos no caminho certo. Tópico 2 do terceiro subtópico, por favor, César, convictos de sua fé. Vamos lá. Lucas registra em Atos 5:29 a ousadia de Pedro a defender os valores cristãos, mostrando que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo diante dos riscos. Esse versículo é frequentemente usado para justificar a desobediência civil, quando o Estado age contra os princípios da igreja. No entanto, não se trata de simples rebeldia, mas de uma defesa consciente de essência, natureza da fé cristã, algo que não pode ser comprometido, irmãos. E aqui eu quero trazer duas verdades. A primeira verdade é: nada pode estar acima dos princípios e da palavra do Senhor Deus em nossas vidas. Ainda que venha uma lei dada pelo próprio governador, pelo próprio presidente, se essa lei não estiver nos conformes das Escrituras, é anátema, é maldita. Você não precisa seguir, você não precisa abraçar. Ah, Elton, mas a Bíblia me ensina que eu devo respeitar, que eu devo orar por aquelas pessoas que foram constituídas, sacerdotes, reis, governantes. Sim, a Bíblia não me orienta essas coisas, mas a Bíblia tem princípios acima de princípios, doutrinas acima de doutrinas. E uma das doutrinas que a Bíblia me ensina é que se um governante estiver contraditório às Escrituras, eu não devo obedecer aos seus rudimentos e às suas leis. E eu digo mais, como segunda verdade: se minha mãe dentro de minha casa me trazer princípios contrários às Escrituras, se o meu pai dentro de meu lar ensinar princípios contrários à palavra de Deus, eu permaneço com a palavra de Deus e não com os ensinamentos contrários que o meu pai e minha mãe me ensinam. Aqui não acontece isso porque todos somos cristãos, mas tem lares, irmãos, que os pais são piores que os filhos. Tem lares que os pais são pervertidos. É nojento de se ver, é imundo de se analisar. Mãe que não parece uma mãe e pai que não parece um pai. É aquela frase: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso é hipocrisia. Um pai que bebe e fala para o filho não beber. Um pai que fuma e fala para o filho não fumar. Um pai que joga e fala para o filho não jogar. Um pai que trai a mãe e fala para o filho não trair. Hipocrisia, irmãos. Hipocrisia. Então, se a lei dentro de casa estiver contraditória às Escrituras, eu permaneço fiel às Escrituras. Foi a frase de Lutero. Se vocês me provarem pelas Escrituras que o que vocês fazem está coeso, eu pego os meus tratados e os rasgo e os lanço no lixo. Contudo, se vocês não conseguirem me provar pelas Escrituras que o que vocês fazem está correto, que Deus me ajude, mas eu não irei contra a minha consciência, porque não é certo levantar-se contra a própria consciência. Essa frase, irmãos, fica impactada dentro do meu coração, porque eu entendo que, se a palavra de Deus estiver alicerçada em você, e você estiver de acordo com a palavra de Deus, demônio algum vai te parar. Ideologia alguma vai conseguir derrubar a sua fé e o seu cristianismo.
Cida, tem muitos jovens que entram dentro das universidades e é crente, mas quando chega lá dentro, por causa das ideologias, dos disse-me-disse, de querer se misturar, se transformam, se afastam da igreja, são corroídos, são comidos pelas ideologias malignas que a canhota que está dentro das universidades implanta. Mas quando um jovem, um homem, uma mulher de Deus está alicerçado na palavra, irmãos, por isso que eu digo, culto de ensino e culto de escola bíblica dominical são cultos que todos os crentes deviam participar. Há uma frase do meu professor, irmão Rafael Gomes, ele diz o seguinte: se as nossas escolas bíblicas e os nossos cultos de doutrinas fossem tão disputados quanto um dia de congresso, a igreja estaria firme na presença do Senhor. O problema é que a gente quer congresso, mas as escolas bíblicas estão vazias. As doutrinas, o culto de doutrina estão vazios. Porque o povo quer sentir, mas não quer pensar. Por isso que qualquer vento de doutrina leva esse povo para longe, afasta esse povo da presença de Deus. Mas aqui tem uma igreja alicerçada na palavra, uma igreja que não negocia os seus princípios e a sua fé. Irmãos, eu falo isso com o meu coração muito machucado, porque o meu desejo seria que todos tivessem a vontade de estarem na escola bíblica dominical quanto têm vontade de estar num congresso, numa festividade. Mas enfim, Deus sabe o que faz. Conclusão. Por gentileza, Augusto, conclusão. Vimos, irmãos, portanto, como a igreja capacitada pelo Espírito Santo enfrenta a perseguição. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não é a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido, contudo, as Escrituras prevêem a respeito dessa realidade da perseguição na jornada cristã. Isso não significa que o sofrimento deve ser alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem nos pode guardar e capacitar por meio do sofrimento. Ninguém aqui é masoquista, que tem desejo no sofrimento. Mas saiba que mesmo diante do sofrimento, Deus estará com você. Mesmo diante das crises, Deus estará com você. Você que me ouve de casa, mesmo diante das lutas, Deus estará com você. Não deixe que as lutas, as provas, as perseguições, os sofrimentos te parem. Que Cristo te abençoe em nome de Jesus.